Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida escola bíblica dominical. Neste domingo, nós vamos estar estudando a nossa revista da nossa editora Betel, um assunto muito importante. Nossa lição tem chamado a atenção para a relevância da igreja e a sua essência e missão. A missão da igreja, reafirmando os fundamentos, a importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera e o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Então esta lição, nesse trimestre, tem sido abençoadora, nos ensinado dia após dia, domingo após domingo, exatamente o que o nosso comportamento, a nossa maneira de ser na igreja. Hoje estamos estudando a lição de número 2 e o título é A Igreja e a Relevância para a Adoração Verdadeira no Culto. Então, a igreja, a relevância para a adoração verdadeira no culto. Hoje estaremos falando sobre a adoração verdadeira. O que é louvor? O que é adoração? Nós vamos definir tudo isso, vamos conversar para que nós prestemos um culto de louvor e adoração, sabendo o que estamos fazendo. O nosso texto de ouro para esta lição foi este, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Nessa carta aos Coríntios, segunda de Paulo aos Coríntios, ele está ensinando a igreja a celebrar um culto ao Senhor. Então ele começa perguntando: o que vocês vão fazer quando se reunirem? O que vocês vão fazer? Aí ele vai elencar uma série de coisas que nós fazemos no culto. Quando vós ajuntares, um tem um salmo ou um hino para apresentar, outro tem um ensino para apresentar, outro tem uma revelação de Deus para apresentar, tem línguas estranhas, tem a interpretação. Ele vai dizer assim para nós: faça-se tudo para a edificação. Então, quando a igreja se reúne para prestar um culto de adoração e de louvor ao Senhor, muitos elementos, muitas coisas acontecem, e Paulo está nos ensinando o nosso procedimento na casa do Senhor, no momento da adoração. Assim, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Ao mesmo tempo que temos liberdade de adorar ao Senhor, de chegar a Ele em nome de Jesus e prestar o nosso culto, a nossa adoração, também nós temos reverência, porque estamos adorando ao Senhor e devemos reverenciá-lo, devemos adorá-lo com sabedoria, entendendo a grandeza do Deus a quem nós servimos. Então, liberdade e reverência no culto. Este é o ensinamento da nossa lição de hoje. A verdade aplicada diz: o culto a Deus e a celebração do seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que Ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. Então nós adoramos a Deus pelo que Ele é tão poderoso e glorioso, e também pelos atos, pelos seus milagres que Ele tem realizado no nosso meio. Isto é um culto de gratidão por tudo isso, é uma celebração na presença do Senhor. Olha que pensamento interessante. A verdadeira adoração não é aquela que sai dos lábios, mas sim aquela que sai do mais profundo da alma em direção a Deus. Interessante, né? Então essa adoração, ela sai do profundo da nossa alma, mesmo na nossa simplicidade das palavras. Deus sabe quando a adoração está saindo do nosso coração. E por que o adoramos? Porque somos gratos por tantas coisas que Ele faz em nosso favor, e gratos por termos um Pai tão poderoso e tão amoroso.
O texto de referência para a lição de hoje escolhido foi este, o Salmo 122. E como nós conhecemos o livro de Salmos, os Salmos foram escritos, era o inário hebraico, era o seu inário, onde eles cantavam vários hinos ao Senhor. Então os Salmos são verdadeiros hinos. E o Salmo escolhido para a lição de hoje foi este, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos dos juízos, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então o Salmo 128, o salmista, ele já se está sentindo alegre, bem antes de sair para a casa do Senhor. Ele já está alegre só quando foi convidado para ir à casa do Senhor, ele já estava movido de uma grande alegria. E o Salmo 128, ele faz parte dos salmos de peregrinação. Então, do Salmo 120 até o Salmo 134, são chamados salmos de peregrinação. Quando os salmistas saíam das suas casas, as pessoas se deslocavam do seu sítio, de suas fazendas, para ir em direção à casa do Senhor. Salmos de peregrinação. E eles de quando em quando iam louvando ao Senhor no caminho. Então nós temos muito que aprender com eles sobre congregar, sobre adorar ao Senhor. Então, salmos dos degraus, ou salmo de peregrinação, vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Qual é o objetivo? Estudar alguns desses salmos que podem nos ajudar na nossa caminhada de peregrinos, nesta vida terrena. Assim como os judeus caminhavam subindo para Jerusalém e cada momento eles paravam para falar um salmo deste, também nós estamos numa caminhada cristã, numa trajetória cristã, e a cada momento da nossa vida nós temos motivo para adorar ao Senhor. Veja se nós conseguimos compreender esses salmos. Então nós imaginamos uma montanha, Jerusalém está no alto da montanha, o salmista está em casa, está na sua casa, e ele vai sair para adorar a Deus em Jerusalém. Então ele começa a entoar os salmos durante a sua caminhada até chegar a Jerusalém. Assim fica melhor para entender. Ele diz o Salmo 120, o Salmo 121, aí ele diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí ele diz, os meus pés já estão lá dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Mas ele ainda está a caminho, mas a alegria o transportava para dentro do templo. Salmo 123, 124, 125, e ele vai caminhando, subindo a montanha em direção a Jerusalém. E quando está bem chegando aqui, ele entoa então o Salmo 133. Ele diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí eles já se encontraram pertinho de Jerusalém. Aí eles entoam o Salmo 134, que diz, vamos adorar ao Senhor. Aí eles entram para o templo para adorar ao Senhor. Então esse salmo de peregrinação, do Salmo 120 até o Salmo 134, o salmista, o adorador, deslocando para a casa do Senhor para adorar. Temos muito que aprender com eles, e nessa escola nós vamos meditar. A introdução da nossa escola de hoje, da nossa aula, diz: o culto está relacionado com a honra, o reconhecimento e o valor da suprema dignidade de Deus por tudo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Então, o culto é uma questão
de honra a Deus, reconhecimento pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Isso prestamos um culto, reverência, com liberdade na presença dEle, ao mesmo tempo com reverência na presença dEle. Deus é digno de toda adoração, não temos dúvida disso. Louvor e serviço em conformidade com as Escrituras. Desde que a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa reflexão, a nossa meditação seja em conformidade com as Escrituras. As Escrituras têm dado suficiente para nos ensinar a adorar ao Senhor, principalmente nos 150 salmos de adoração ao Senhor e muitos outros salmos que estão na Bíblia Sagrada. Como adorar? Como prestar uma adoração verdadeira ao Senhor é a nossa lição de hoje. Então, grande é o Senhor e digno de louvor. Deus é grande. A Bíblia diz que os céus são o seu trono. Os céus são o seu trono. Ele é grande e Ele é digno de louvor. Ele merece toda a adoração. A Bíblia nos diz que Deus criou o ser humano para adorar a Deus. A razão primeira de nós estarmos aqui é adorar ao Senhor. No tópico 1 nós vamos estudar, então, o culto é relevante porque é bíblico. O culto foi ensinado na Bíblia Sagrada, está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nos ensinando como adorar ao Senhor. Então ele é importante, por quê? Porque ele é bíblico, é uma ordenança de Deus e ao mesmo tempo um grande prazer prestar um culto de louvor e de adoração ao Senhor. Ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, Jesus nos ensinou que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidades. Os irmãos podem prestar atenção que Deus está mais interessado no adorador do que a adoração. Porque se o adorador for um adorador verdadeiro, realmente que presta a Deus sabendo o que está fazendo, a sua adoração também vai ser verdadeira. Verdadeiros adoradores prestam verdadeiras adorações a Deus. Deus está muito interessado na vida, na pessoa, nos adoradores. Olha o que Jesus diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Veja nesse versículo que Jesus está dizendo que Deus não está procurando a adoração, Ele está procurando o adorador verdadeiro, porque se o adorador for verdadeiro, ele vai prestar verdadeira adoração ao Senhor. Por isso estamos aqui para aprendermos cada dia mais a adorar ao nosso Deus. Então, verdadeiros adoradores são esses que o Pai procura. Verdadeiros adoradores são esses que o Pai procura. Veja que Deus centraliza a sua atenção no adorador ou na adoradora, para que a adoração saia do profundo da alma e agrade ao Senhor. Assim, entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal, onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Então, existe uma maneira de pensar sobre a adoração muito importante. A adoração é estilo de vida. Louvor é um elogio que nós prestamos a Deus. A adoração é uma maneira de cultuar a Deus com a nossa maneira de ser. Seja no templo, seja onde nós estivermos, com a nossa maneira de agir, com o nosso comportamento, nós louvamos, nós adoramos a Deus com a nossa maneira de ser. Todos entendem que nós somos cristãos e adoramos a Deus com a nossa maneira de ser. Então, a adoração é estilo de vida. Tem esse pensamento que ajuda muita gente. Adore a Deus na sua rotina. Adoração é mais do que louvor, é muito mais profundo do que louvor, é mais do que cantar. Adore a Deus na sua rotina. Tenha uma rotina, um estilo de vida para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, 1.1.
O culto no Antigo Testamento. Nós sabemos que tem a aliança antiga e a nova aliança. Mesmo na antiga aliança também já cultuava ao Senhor, já buscava a presença do Senhor. Tanto é que o livro de Salmos faz parte do Antigo Testamento, foi composto no Antigo Testamento hinos de adoração ao Senhor, onde os salmistas, os levitas prestavam a Deus uma adoração contínua. Então, o culto no Antigo Testamento. Como era o culto no Antigo Testamento? O templo era central na vida da nação israelita. Cada um tinha a sua moradia, cada um morava ou no interior ou na cidade, mas tinha um lugar de adoração, o templo central. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. Se falássemos da Páscoa, se falássemos das festividades que estão na Bíblia, dia de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, tudo estava relacionado ao templo. O templo foi o lugar onde Deus escolheu para morar no meio do povo. E Ele está continuamente aguardando que seu povo venha adorar ali. É nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades no templo. Então, os livros de Salmos, os 150 Salmos, nos ensinam como adorar ao Senhor. Nós vemos ali muita expressão de louvor e adoração contínua. Olha aqui o Salmo 26. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O salmista está dizendo, eu amo a sua casa, porque a sua glória, a sua Shekinah está presente, a sua presença está no templo. Então ele diz que ama a casa de Deus, porque Deus está na casa, no centro da adoração. Assim, para a gente ter uma ideia como era Jerusalém na época do salmista, o templo era tão grande que ele ocupava um espaço mais ou menos de 1/6 do tamanho da cidade. Então, se dividisse a cidade em seis tamanhos, 1/6 era o tamanho do templo, de tão grande que era o templo naquela época, de tão importante que era ter a casa do Senhor no meio da cidade. E os adoradores iam para o templo para buscar a presença do Senhor e prestar o seu culto. Então, tinha espaço suficiente para adorar, onde eles adoravam e prestavam muito cultos ao Senhor. O templo era o centro da adoração. É muito importante a gente repetir como era no Antigo Testamento. O salmista expressa o anseio em que significa para o autor adorar a Deus no templo em Jerusalém. Devemos adorar a Deus o tempo todo. A nossa vida deve ser um estilo de vida de adoração, mas adorar e louvar no templo tem muito mais concentração na presença de Deus, porque estamos na casa de Deus. Olha o que o salmista diz ainda no Salmo 84: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha o que o salmista está dizendo. É muito melhor habitar na casa do Senhor do que nas tendas da impiedade, porque ele sabe que a casa de Deus é casa de oração, é casa santa, é onde Deus habita e aguarda os seus filhos para a adoração. Então, no Antigo Testamento, muita atenção tinha para aquele centro de adoração. E o salmista vem repetir isto para nós: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, como era importante o templo, o centro de adoração ao Senhor. Afinal, no Antigo Testamento, ali era o lugar estabelecido onde o Senhor se revelava de maneira singular, de uma maneira muito ímpar. Deus se revelava ali no templo, porque Deus ordenou que o templo fosse construído e que fossem estabelecidos os cultos para adorar a Ele, e ali Deus se fazia presente. Então, no livro de 2 Crônicas, a gente aprende muito quando, na época de Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. Interessante, Salomão pega todo o trabalho de construir o templo, passa anos construindo
Depois da construção, Deus diz: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para habitar no meio de vocês. O que era mais importante? A construção linda e maravilhosa? A presença de Deus. Deus escolheu o templo para receber a adoração dos seus filhos. Então é muito importante a gente meditar assim. Desse modo entendemos a razão da grande alegria expressada pelo salmista. Olha, lembra que nós vimos o Salmo 120 até o Salmo 134? Era o salmista indo para a casa de Deus adorar. Lá no Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está lá ainda na sua habitação, lá na sua cidade. Convidaram para que ele fosse ao templo adorar o Senhor. A alegria já encheu o seu coração, o desejo de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque Deus habita na casa dele e recebe a adoração dos seus filhos e fala com o seu povo ali na casa de Deus. Então, o templo do Senhor, lugar de adoração. Vários salmos vamos falar sobre isso. Se vocês prestarem atenção, até o presente momento nós estamos falando muito dos livros de Salmos, que é exatamente louvor e adoração. Então, o templo do Senhor, lugar de adoração. Depois nós vamos ver que dentro da adoração pode haver também pregação, ministração da palavra dentro da adoração, porque a adoração é um estilo de vida, adorar, aproximar mais de Deus. No 1.2, o título é O Culto no Novo Testamento. Então agora vamos passar para a Nova Aliança. Aconteceu o Pentecostes, agora a igreja está se expandindo, crescendo, e mesmo lá em Jerusalém, vamos ver como era o culto agora no Novo Testamento. Eu creio que no Antigo Testamento a gente já teve uma visão bem clara de que a adoração era centralizada no templo. E no Novo Testamento, como era? A analisar a palavra de Deus em Atos 2,42. O livro de Atos é a história da igreja primitiva, todos nós sabemos. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Quais são os dias que eles iam ao templo? Todos os dias. Não precisava nem de dar aviso que ia ter culto amanhã, porque todos os dias tinha culto, tinha gente no templo. Então, vemos que todos os dias significa algo contínuo. Já unânime fala de uma unidade e propósito. Então, não é só estar todos os dias no templo, mas estar em unanimidade, estando com a mesma unidade e propósito, com o mesmo pensamento, com a mesma intenção de adorar e glorificar a Deus e aprender também os seus ensinos. Então, todos os dias e unânimes, isso era o estilo de vida da igreja primitiva. Embora eles se reunissem nas casas, havia reuniões nas casas, cultos nas casas. Todavia, o culto no lar não suprimiu a necessidade do culto no templo. Não suprimiu. Faziam cultos, mas iam ao templo adorar ao Senhor. Nós vamos estudar um pouquinho mais a história da igreja. Vamos ver que depois o templo deixou de existir e surgiram as sinagogas espalhadas, não só por Israel, mas por todo o mundo, sinagogas onde eles adoravam ao Senhor. E a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, como era o seu costume. Então Jesus tinha costume de ir às sinagogas também, às igrejas, onde ele estivesse ministrando, pregando. Paulo também aproveitava as sinagogas para anunciar e pregar o evangelho. Mas o templo era o centro da adoração. Ali eles ofereciam a Deus, ali eles ouviam de Deus as revelações e aprendiam dentro do templo, na casa do Senhor. Assim, culto todos os dias. A igreja primitiva também se reunia todos os dias no templo. Atos 2,46. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Então, iam ao templo, mas iam com singeleza de coração, com humildade. Iam ao templo, mas também iam com alegria. Havia eles eram unânimes na sua maneira de pensar e de ser.
Existem muitas referências que mostram que o templo era central na vida da igreja primitiva. Mesmo que eles se reunissem nas casas, eles iam ao templo no início da igreja primitiva. Depois a igreja expandiu pelo mundo todo e a expansão do reino de Deus fez com que nas sinagogas fossem espalhadas e depois o surgimento das igrejas, os templos para ministrar a palavra do Senhor. Por que a igreja ia no templo, a igreja primitiva? Nós sabemos, eles oravam no templo, Atos 3:1 diz que eles oravam no templo, eles ensinavam no templo, eles continuavam ensinando no templo, eles realizavam milagres em nome do Senhor no templo. Então a gente começa a ler a história da igreja que está no livro de Atos, nós vemos que a igreja primitiva se reunia no templo, eles iam no templo, eles tinham espaço aqui no templo. Então no lugar santo e lugar santíssimo, onde os sacerdotes estavam, é uma coisa, o espaço onde as pessoas se reuniam é onde Jesus pegava, e também foi onde a igreja primitiva se reuniu. Por muito tempo aqui, quando o templo existia, a igreja reunia para ensinar, pregar e anunciar o reino de Deus. Veja que em proporção da cidade, o templo era realmente muito grande. Embora os templos oficialmente surgissem do 3º século, então, os templos da igreja primitiva foi no 3º século que começou a surgir, mas no início eles se reuniam nas casas. Mas enquanto eles tinham permissão, eles iam no templo, eles iam adorar no templo. E depois foram surgindo as sinagogas, as igrejas, as congregações, e a partir do 3º templo, então, a construção das igrejas, espalhando pelo mundo, por todos os países, que era essa realmente a vontade do Senhor, que o evangelho fosse pregado. Parece que a igreja conseguia ou alugava lugares espaçosos para culto. Então é muito interessante que a igreja ia expandindo. Na cidade de Éfeso, Paulo usou a escola de Tirano para reuniões. Então Paulo estava pregando na sinagoga, depois ele encontrou dificuldade e ele aproveitou a escola de um senhor chamado Tirano para ministrar a palavra de Deus, e ali ele ficou um bom tempo. Olha o que diz a Bíblia: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ele conseguiu ter dificuldade de ministrar na sinagoga, começou a ministrar nesta escola. Aquela escola foi transformada num templo, num lugar de adoração, e isso já estamos falando da cidade de Éfeso, já estamos falando bem distante de Jerusalém. Nós colocamos aqui bem destacado porque a palavra caminho aparece no livro de Atos pelo menos 3 vezes e aparece com a letra C maiúscula. A igreja primitiva era chamada a igreja do caminho, a igreja do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eles passaram a seguir Jesus e Jesus disse que é o caminho, então a igreja primitiva era conhecida como igreja do caminho. Quem estuda a história da igreja no livro de Atos dos Apóstolos vai ver que aparece 3 vezes chamando a igreja do caminho, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, então a igreja primitiva era chamada a igreja do caminho. 1.3. O culto na atualidade. Agora vamos contemporaneizar, vamos trazer para os nossos dias. Na atualidade, sabemos que na nova aliança, então Jesus veio trazer a nova aliança. Jesus, quando instituiu a ceia, ele disse: este é o cálice da nova aliança. A presença e o culto a Deus não estão restritos a um lugar, como bem disse Jesus à mulher samaritana. Jesus conversou com a mulher samaritana e nós vamos ver que ela estava preocupada com o lugar, e de repente Jesus disse que era em espírito e em verdade que deveria adorar ao Senhor. Pois viria a hora em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim adorariam ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar.
Então, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Os judeus não olhavam com os bons olhos para os samaritanos, tanto é que eles subiam pela Jordânia para ir para a Judéia, mas Jesus, lá em João capítulo 4, ele disse: era necessário que eu passasse por Samaria. E passando pelo Samaria, ele conversou com a mulher samaritana e ela questionou o tempo todo sobre a verdadeira adoração. E Jesus disse para ela: a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Aí ela perguntou para Jesus: o samaritano disse que nós devemos adorar no Monte Gerizim. Os judeus dizem que nós devemos adorar no monte lá em Jerusalém, no Monte Sião. Afinal, nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim ou devemos adorar a Deus no monte em Jerusalém? Ela questionou isso para Jesus. Então ela foi uma pessoa muito interessada em conhecer a verdadeira adoração. E foi para ela que Jesus disse essas palavras que hoje nós repetimos no dia a dia na nossa igreja. Então, mas essa sublime verdade não substitui a necessidade, o imperativo do culto coletivo realizado na igreja, no templo. Então, Jesus ensinou que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, mas não substitui a nossa ida à igreja, o nosso ato de congregar para prestar a Deus um culto e ouvir a sua mensagem, os seus ensinamentos. Na Bíblia tem a grande exortação para não deixarmos de nos congregar, pois naquela época era costume de alguns. Então, a carta escrita aos Hebreus, ela nos chama atenção muito para isso, porque havia pessoas que não estavam congregando, não estavam entendendo que apesar do culto ser continuamente aonde nós estivermos, em espírito, em verdade, adorar a Deus com um bom estilo de vida, tudo são formas de adorar a Deus. Mas, escrevendo-se aos Hebreus, o autor ou a autora disse: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, quando a carta aos Hebreus foi escrita, ele está aproximando o dia da volta de Jesus. Não deixe a congregação, pelo contrário, vá à congregação. Se naquela época, há 2000 anos atrás, já estava próxima a vinda de Jesus, muito mais hoje. Por isso nós devíamos congregar, devemos estar na presença do Senhor. Assim, as bênçãos de congregarmos. Pare um pouquinho e pense quantas bênçãos nós recebemos só pelo ato de congregar. Nós adoramos, nós louvamos, nós ouvimos mensagem, nós confraternizamos com os irmãos, nós nos fortalecemos na fé. Muito importante é a nossa ida. Por isso a Bíblia vem nos chamar a atenção: não deixe a sua congregação, as bênçãos de congregarmos, porque existem muitas bênçãos. Então, no tópico 2, agora, continuando a nossa querida escola dominical, nós vamos falar: o culto é relevante pela comunhão. Então, vamos ver a importância que gera ir ao culto, o ato de ir ao culto. Deus está em todos os lugares, mas o ato de ir ao culto faz a diferença na nossa vida espiritual. A palavra comunhão do grego é koinonia, expressa um bom relacionamento que deve haver na vida cristã. Então, koinonia quer dizer no grego comunhão. E o que acontece com a nossa ida ao templo? Nós mostramos que nós temos comunhão uns com os outros, que a igreja é um corpo de Cristo e que os membros estão interligados e a cabeça é Cristo. Então, koinonia fala de comunhão, muito importante. Tanto com Cristo, comunhão com Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós fomos chamados para a comunhão com Jesus, a Deus, Pai, o Espírito Santo, por Jesus Cristo. Nós fomos chamados para ter comunhão com Deus, e fomos chamados também para termos comunhão uns com os outros. Fomos chamados para isso. Olha o que João escreveu na primeira carta: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se nós que viemos a casa estamos na luz, e a luz é Jesus, automaticamente nós vamos ter comunhão com o outro, nós vamos ter
união, nós vamos ter vontade de estar congregando. Então, o ato de congregar é importantíssimo. Essa lição enfatiza muito isso. O ato de congregar é importantíssimo para o cristão, para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento espiritual, para o conhecimento bíblico, para louvar ao Senhor. Quando voltamos da igreja, como voltamos realmente abençoados por Deus. Então, temos comunhão uns com os outros. Olha o que acontece na igreja. Temos a mesma reverência ao mesmo Deus. Temos a mesma união, o mesmo objetivo: adorar a Deus e buscar de Deus a orientação. Temos a mesma dependência de Deus. Temos a mesma dependência de Deus. E temos o mesmo sustento que vem de Deus para nós. Então, temos comunhão uns com os outros. Mesma reverência a Deus, a mesma união e objetivo, a mesma dependência de Deus e o mesmo sustento que vem de Deus. É importantíssimo congregar. 2.1. Comunhão com Deus. Nós primeiramente temos comunhão com Deus e também com nossos irmãos. A comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente do templo. A nossa comunhão com Deus deve ser constante em todos os lugares. Haja vista que Cristo está sempre conosco. Então Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então isso foi uma promessa de Jesus antes de voltar para o céu. Eis que eu estou convosco todos os dias. Mas essa promessa é importante. Estamos com Ele todos os dias, em todos os lugares. Mas é importante que congreguemos para o aprendizado, para o crescimento, para o discipulado, para a adoração, para ouvirmos um bom ensinamento e andarmos na presença do Senhor. Não foi essa a promessa que Jesus fez? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está conosco onde nós estivermos. Mas isso não dispensa o ato de nós nos congregarmos, porque Jesus congregou. Jesus ia à sinagoga, ia ao templo. A igreja primitiva ia ao templo. Então ir ao templo é muito importante, porque está indo na casa do Pai e automaticamente encontrando com os irmãos, aumentando a nossa comunhão com Deus e aumentando a nossa comunhão com os irmãos. Assim, devemos, porém, reconhecer que a frequência aos cultos é insubstituível, pois este é o ambiente mais adequado para conduzir o adorador a um encontro real com Deus. Então, a igreja é um lugar muito bom e propício para que nós estejamos adorando ao Senhor, mesmo que nós sejamos adoradores individuais. Mas a adoração coletiva é muito importante. A música, a adoração, o ambiente, a reverência e tudo quanto ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus. Então, se nós olharmos para um culto, o que acontece em um culto, quantas coisas nos conduzem para a presença de Deus. Assim, presença de Deus, a maior necessidade da igreja. Então Deus se faz presente na igreja. Deus se faz presente no meio da igreja. Deus habita no meio dos louvores, no meio da adoração. E a presença de Deus é importantíssima. Olha então, lá no Salmo 27, versículo 4, o salmista comentou: Davi expressa o seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Veja, ele não fala de fazer uma visita na casa do Senhor, mas ele tem desejo de morar na casa do Senhor. Mas com qual objetivo? Ele mesmo respondeu: a fim de contemplar a formosura do Senhor. Interessante. Esse contemplar a formosura refere-se não apenas a ver, mas a experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Portanto, para ele, culto é sinônimo da presença de Deus. Então, Davi no Salmo 27, ele vai dizer isso aí, que ele gostaria de morar na casa de Deus, para contemplar a sua formosura. Mas como ele ia contemplar a formosura de Deus? Vivenciando a presença, sentindo a presença de Deus. É isso que a gente presencia e vivencia em cada culto que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Assim, olha o Salmo 27.
reconhecimento e entrega aos discernimentos do Senhor. Davi disse que gostaria de morar na casa do Senhor, ou seja, ele queria fazer uma entrega na presença do Senhor para discernir as coisas espirituais, conhecer mais de Deus, aproximar mais de Deus. Então ele achava interessantíssimo, e nós também achamos interessantíssimo estar na casa do Senhor. A presença de Cristo é central na igreja, não temos dúvida disso. Cristo é o centro da igreja, e o verdadeiro culto proporciona aos verdadeiros adoradores um ambiente de aprendizagem, experiência, edificação, no contínuo processo de crescimento espiritual. Como nós aprendemos na igreja, ouvindo um hino, ouvindo um testemunho, ouvindo uma mensagem, nós vamos a cada dia aumentando. Um vai alimentando o outro com aquele dom que Deus deu, e a igreja é edificada. É um processo contínuo. Quanto mais estamos na casa do Senhor, mais aprendemos e nos fortalecemos espiritualmente. Olha lá em Apocalipse, o que está escrito? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então ele está escrevendo para uma igreja que está na cidade de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos castiçais de ouro. Então, quando ele fala das estrelas, ele está falando do líder, da liderança da igreja, do anjo da igreja, e dos castiçais ele está falando das congregações. Então Deus é aquele que anda no meio da congregação, no meio do seu povo. Ele diz isso para a igreja de Éfeso, e está dizendo para nós hoje também, que Deus continua passeando na igreja. Então é muito importante. Às vezes nós cantamos um corinho dizendo assim: quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava. E tem uma verdade muito importante para a gente refletir, porque o Senhor está presente e quer passear no meio do seu povo. Para quê? Para fazer maravilhas, abençoar e receber a adoração. Cristo é o centro de tudo, não só do templo, mas conforme a carta aos Colossenses, Ele é o centro de tudo, da nossa vida, do nosso pensar. Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro do louvor, Ele é o centro da reunião e da meditação. Cristo é o centro de tudo, e no templo nós vemos isto realmente. 2.2, comunhão com os irmãos. Então nós vimos no 2.1, comunhão com Deus. Agora, comunhão com os irmãos. Isso nós só conseguimos se nós estivermos congregando em uma igreja, no templo, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Assim, o culto é a comunidade cristã reunida. Então a comunidade agora é reunida. Por que ela é reunida? Porque ela é unida. Como a igreja ela é unida, ela se reúne a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas de forma coletiva. Cada um tem a sua experiência, o seu contato com Deus, mas quando a igreja se reúne, tem uma experiência coletiva, uma edificação coletiva. E ao mesmo tempo partilhar essa sublime realidade uns com os outros. Então, cada um traz. O que lemos no nosso texto de ouro? Um tem um hino, ele apresenta um hino. Outro não tem um ensinamento, apresenta aquele ensinamento. E assim a igreja vai crescendo espiritualmente, um vai abençoando o outro. Foi isso que ele quis dizer para nós. A Bíblia resume assim a vida da igreja primitiva, em termos de comunhão. Olha como era a igreja primitiva. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá? Então ele completa esse versículo. Eles não apenas estavam juntos, mas eles tinham tudo em comum. Então há uma profundidade maior nesse versículo aí. Então não só ir, mas ir em comunhão. Esta é a vida da igreja. Então o poder irresistível da comunhão na igreja. A comunhão na igreja fortalece os cristãos e cada um de nós somos abençoados. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em uma comunhão coletiva. Se a pessoa tem um bom relacionamento com Deus individual e o meu irmão também tem um relacionamento com Deus individual, então quando nós nos reunimos, há um momento de comunhão entre irmãos e com Deus. Então essa comunhão coletiva, ela aumenta a cada dia.
O verdadeiro cristão tem prazer na companhia de seus irmãos. E essa oportunidade acontece no ambiente de culto. Então é onde nós nos encontramos. Cada um deixamos os nossos afazeres, temos a nossa comunhão pessoal, individual com Deus, mas quando nós não estamos no templo, nós desfrutamos de uma comunhão coletiva com os irmãos e principalmente com Deus. Então, comunhão com Deus e com a igreja. Nós temos comunhão com Deus e com a igreja, com o povo do Senhor. 2.3. O resultado da comunhão. Então, e o que gera tudo isso? Nós falamos a busca da comunhão com Deus, a busca da comunhão com os irmãos, o ato de estar no templo, e o que gera de resultado de tudo isso. Veja como é importante. Gente precisa de Deus. Quem não sabe disso, que nós somos dependentes de Deus? Mas gente também precisa de gente. Interessante? Vamos meditar novamente? Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Isto é igreja, um precisando do outro para se edificar, fortalecer na presença do Senhor. Paulo queria encontrar-se com Timóteo. Olha na história da igreja. Pois seria um conforto e encheria o idoso apóstolo de alegria. Ele queria encontrar com Timóteo. Ele havia enviado Timóteo para pastorear a igreja em Éfeso. Agora ele está escrevendo para Timóteo dizendo que queria encontrar com Timóteo, ver como Timóteo estava, como ele tinha evoluído no reino de Deus. E ele escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele diz: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Então Paulo estava lembrando que no dia que o Timóteo partiu em viagem para Éfeso, ele partiu para ser pastor da igreja de Éfeso, ele chorou na despedida. Paulo diz: eu estou me lembrando do momento que você despediu, chorando, eu quero agora me alegrar e encontrar com você novamente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, o apóstolo queria rever o seu discípulo Timóteo, a quem ele ensinou muito, e Timóteo estava pastoreando uma igreja. E Paulo escreve que dizendo que queria vê-lo, quer ter comunhão entre irmãos. Um dos primeiros sintomas do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular dos cultos e demais atividades da igreja. Então, quando a pessoa está animada com Deus, ele está animado com a igreja, ele quer conviver com os irmãos. É isso que aqui esse texto quer dizer para nós. Agora, se eu não estou animado a estar na igreja em comunhão com meus irmãos, como que eu estou espiritualmente? Então ele diz: eu preciso ter necessidade, sentir a vontade de estar junto com os meus irmãos, para junto nós glorificarmos e aprendermos com Deus. A comunhão é agradável a Deus. Como Deus gosta de comunhão. A comunhão é terapêutica. Então, nós somos curados, somos libertados, somos abençoados. Às vezes chegamos chorando, saímos sorrindo, mas a comunhão é terapêutica. A comunhão é restauradora. Quantas pessoas entram tristes e saem alegres da igreja? Porque a comunhão é restauradora. E a comunhão é abençoadora. Deus nos abençoa porque Ele gosta da comunhão e nos abençoa nesse momento de estar congregando em comunhão. Então, a igreja que agrada a Deus, a igreja que tem comunhão, a igreja que tem comunhão é a igreja que agrada a Deus, porque ali Deus edifica os seus filhos e estabelece, fala e abençoa. As igrejas deveriam ser caracterizadas pelo alto grau de comunhão entre os seus membros. Então, uma igreja que tem um alto grau de comunhão entre os irmãos, ela é uma característica importantíssima, aquela união que há entre os irmãos. Viver de forma unida é extremamente agradável a Deus. Então Deus se sente feliz quando Ele vê uma igreja unida, não só reunida, unida, tendo uma união, uma comunhão. Isso, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Interessante, né? Vem o profeta Amós escrevendo para a gente lá no Antigo Testamento, ele diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Por que nós temos comunhão? Porque nós estamos de acordo. Todos nós concordamos que Jesus morreu para nos salvar. Todos nós concordamos que Deus criou, é poderoso, Ele faz
e andamos unidos na igreja, na presença do Senhor. Tópico 3. Já indo para o tópico 3, estudando sobre adoração e sobre o louvor. Elementos centrais de um culto. Então, um culto, ele tem muitas coisas que acontecem durante o culto, que são realizadas durante o culto, e todas são necessárias para a edificação do povo de Deus. Então, vamos ver os elementos centrais de um culto. Na visão apostólica, lá da época dos apóstolos, existe 3 elementos centrais e imprescindíveis, insubstituíveis em um culto. O que tem no culto? A palavra de Deus. Pregação, logo no início do culto tem a leitura oficial da palavra, depois tem a ministração da palavra, um lê um versículo, outro lê uma mensagem, mas sempre a palavra de Deus está presente. No culto tem oração, e já iniciamos o culto fazendo oração, e terminamos o culto fazendo oração, e tantas orações intercessórias que nós fazemos durante o culto, e é muito importante. No culto tem oração, e no culto tem adoração. Tem a palavra de Deus, tem a oração e tem a adoração. Todos nós estamos ali com o estilo, com a vontade de adorar, glorificar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, princípios que regem um culto cristão. Existem princípios. Nós sabemos, quem dirige, quem ministra o culto, sabe que tem princípios. Nós sabemos que louvamos ao Senhor com uma quantidade de hinos, adoramos, testemunhamos, lemos a palavra, tem a bênção apostólica, tem uma boa pregação da palavra do Senhor, louva os jovens, as crianças, os adultos, os conjuntos. Um culto tem princípios, e esses princípios agradam a Deus, que é o momento que Deus está vendo a sua igreja reunida e quer abençoá-la. Então, 3.1. A palavra de Deus é central no culto. Se tivermos tudo no culto e não tivermos a palavra de Deus, ela não está central no culto. Então, a palavra de Deus é o centro do culto, a ministração. Mesmo se cantamos um hino, ele está com base na palavra do Senhor. Mesmo que ministramos ou damos uma palavra, uma saudação, ela está pautada na palavra do Senhor. Ela é lida, ela é cantada, ela é meditada o tempo todo. Tudo é tendo a Bíblia como central no culto. A palavra de Deus é essencial à vida cristã. Como ela é essencial? Veja que o Jó viveu lá antes do período de Abraão. O livro de Jó está lá perto do livro de Salmos, porque o livro dele é um livro poético, mas o Jó viveu lá bem no princípio, na era patriarcal, antes de Abraão. Olha o que o Jó disse. Jó considerava a palavra de Deus mais importante do que a própria comida. Lembra do Jó? Fiel, Deus mesmo deu testemunho a respeito de Jó. Em integridade, Deus falou que o Jó era uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera. E Jó considerava mais importante a Bíblia do que a própria comida. Que importância que ele dava para a palavra. Olha o que está escrito no livro de Jó, capítulo 23. Do preceito de seus lábios. Quais são os preceitos dos lábios do Senhor? A palavra do Senhor, que hoje nós temos escrita. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então, Jó dizendo, eu considerei a sua palavra mais importante do que o alimento. Por isso Jó passou por as suas lutas, suas provas, mas foi abençoadíssimo. Lendo em outra linguagem o que Jó disse, ele disse assim: não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Em outra linguagem, quer dizer, reforçando esse sentido, esse entendimento do versículo, o valor que ele deu à palavra de Deus. Por reiteradas, por repetidas vezes, a palavra de Deus é comparada com um alimento que nutre a vida espiritual. Assim como os alimentos nutrem a nossa vida física, a palavra alimenta o nosso espírito, a nossa vida espiritual, a nossa alma. Então a palavra de Deus é como um alimento para a alma. Olha o que Jesus disse em Mateus 4:4. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca
Então, os alimentos são para alimentar fisicamente, a palavra para alimentar espiritualmente. Então Jesus disse: não é só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, alimentando a alma, porque nós somos espirituais e somos humanos, mas somos espirituais e precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Então, ele porém respondendo disse: está escrito na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra que sai da boca de Deus, que está nesse livro e que Deus usa os seus filhos e as suas filhas para ministrarem, é um alimento para a nossa alma. A Bíblia é um instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Como nós vamos fazer um culto se a Bíblia não for central? Então a Bíblia é importantíssima. Ali tem louvores, tem leitura, tem histórias sagradas, tem ensinamento. A Bíblia está em todos os momentos, tem orações, tem tudo. Ela ocupava o lugar central no ministério dos apóstolos, apesar de que naquela época eles não tinham a mesma facilidade que nós temos agora da Bíblia impressa, mas eles tinham atenção naquilo que Deus ensinou, que Jesus passou para eles. Compreendendo essa realidade, ela está presente do início ao fim, por meio das orações, por meio dos cânticos, por meio da adoração. Ou seja, toda a liturgia tem a sua base na Bíblia. Toda a liturgia, todos os elementos de um culto, tudo que se faz num culto tem por base a Bíblia. Então o culto, nós temos o microfone, mas é tudo que se fala, que se ensina, que se canta, que se louva, tem base na Bíblia, no Holy Bible, na Bíblia Sagrada. Então tem por base a Bíblia Sagrada. 3.2, o efeito da oração coletiva. Olha que coisa interessante. Você e eu não oramos, nós temos a nossa oração individual, mas e o efeito da oração coletiva? Quanta maravilha acontece numa oração coletiva? Vamos ver? Assim, a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. Interessante, né? A oração individual é muito importante, né? Há até um pensamento que as pessoas dizem, é bom a gente relembrar: é bom orar com alguém que já ora individualmente, já é costume dele orar individualmente. É tão bom orar com alguém que já ora individualmente. Então, aí a oração coletiva reforça uma a outra. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva, a importância que ela tem para que a obra de Deus seja feita. Então a oração, ela é importantíssima. Nós vemos a importância da palavra do Senhor e vemos a importância da oração. Isto é um dos elementos do culto, a oração. Olha o que está escrito em Atos 1:14. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, revestiu a igreja e nasceu a igreja, expandindo pelo mundo todo, que chegou até nós nos nossos dias. Atos 1:14. Todos estes perseveraram unânime em oração e súplicas, pedindo com humildade, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles foram para o cenáculo buscar a Deus em oração. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Ele quer dizer para nós a importância da oração coletiva. Um vai orando, o outro vai orando, e a oração coletiva vai aumentando a comunhão com Deus. Então, oração, uma necessidade individual e coletiva. Oração, uma necessidade individual e coletiva. Eu gosto muito de orar individualmente, mas é bom orar coletivamente. A igreja orando, nós nos sentimos fortalecidos e abençoados. Foi assim que a igreja foi abençoada no dia de Pentecostes. Então, é importante que a igreja cultive a oração coletiva, conforme a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós oremos, como vemos na descida do Espírito Santo. Então, nós vimos no versículo anterior que a igreja unanimemente se reuniu em oração. E o que aconteceu? Atos 2 é exatamente o reflexo da oração. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles
estão no cenáculo orando, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Importante, foi uma oração coletiva, e o Espírito foi derramado, e todos foram abençoados ali no dia de Pentecostes. Então, o poder da oração coletiva. É importante que nós oremos individualmente, a todo tempo orando ao Senhor, mas é importante que nós façamos oração coletiva. Assim, é perseverando em oração coletiva que o Espírito Santo se manifesta coletivamente. Aí os dons espirituais, as pessoas dão oportunidade, Deus fala, Deus abençoa a igreja. Se queremos ver as manifestações do Espírito Santo na igreja, devemos orar coletivamente. Então Deus nos convida para nos reunir em comunhão e orar a oração coletiva, que é muito importante. No cenáculo, lembra do cenáculo? Estavam quase 120 pessoas e todas foram cheias do Espírito Santo. Então, um orando, o outro orando, foram se fortalecendo, aumentando a comunhão e criou aquele momento especial para o Espírito Santo ser derramado. Então a igreja se reuniu aqui no cenáculo. Maria, mãe de Marcos, morava aqui no térreo, e na parte superior é o cenáculo. Geralmente os judeus têm assim cá um cenáculo em cima da casa, um lugar de oração. A igreja primitiva reunia lá no templo, mas depois não foi possível mais continuar indo ao templo quando começou a reunir aqui no cenáculo. E aqui no cenáculo nasceu a igreja que chegou até nós, onde nós estamos. Eles estavam aqui reunidos. Lembrar que foi aqui no cenáculo também que Jesus instituiu a nova aliança. Na Santa Ceia, ele instituiu a nova aliança aqui no cenáculo, e aqui o Espírito Santo desceu. Olhando de dentro do cenáculo, mais ou menos 120 pessoas aqui reunidas, buscando e orando ao Senhor, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito. Agora, olhando para o cenáculo por dentro. Assim, o Senhor Deus atendeu a contínua oração da igreja e enviou um anjo para libertar Pedro. Então, outro momento que a igreja se reuniu para fazer uma oração coletiva, quando o apóstolo Pedro foi preso. A igreja se reuniu e foi orar por Pedro. E Deus enviou um anjo lá na prisão e libertou Pedro daquelas prisões, daquelas cadeias, e Pedro foi liberto porque a igreja estava orando por ele. Olha o que diz lá em Atos 12. Então, Atos 12, nós já estamos andando na história da igreja, já estamos no capítulo 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o que aconteceu? E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. A igreja orando, Deus libertou Pedro, enviou um anjo lá e libertou Pedro. Então, orando, as portas se abrirão. Quantos de nós queremos que uma porta se abra em algum lugar, de alguma forma, que nós estamos necessitados de que uma porta se abre? Mas oração abre porta. 3.3, e já é o último subtópico da nossa lição: o valor da oração coletiva. Então agora nós vamos falar da adoração. Nós estávamos falando da oração, agora adorar a Deus. O que é adorar a Deus? A manifestação da presença de Deus em um culto não deve ser o anelo somente daqueles que o dirigem. O dirigente, o ministério de louvor, o pregador. Não só aqueles que estão liderando, mas todos que estão participando. Nós não vamos ao culto para assistir culto. Nós vamos ao culto para cultuar, adorar, glorificar ao Senhor. Então, não somente os líderes, mas que todos tenham vontade de adorar e glorificar o nome do Senhor.
Não viemos para assistir culto, viemos para realizá-lo. Não somos meros figurantes, somos adoradores conscientes. Então, igreja evangélica de adoração e louvor a Deus. Adoração e louvor. Por isso, uma igreja evangélica se reúne. Todos quantos estão presentes são agentes importantes na realização de um culto. Tanto quem está na liderança, todos são importantes, porque Deus igualmente olha para todos, que estão mais perto, que estão mais longe, mas Deus olha o coração de cada um. O apóstolo Paulo recomenda, olha o que Paulo recomendou na primeira carta aos Coríntios. Lembrar que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios exatamente para ensinar a igreja a celebrar culto de adoração ao Senhor. É só ler toda a primeira carta que a gente vai ver isso aí. Paulo escreveu: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós, um tem salmo, outro tem uma doutrina, tem uma revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O culto tem princípios. Tudo que acontece no culto coletivo tem princípio, tem uma ordem. Façamos tudo para edificação. Aí nós saímos de lá importante. Todos no culto são importantes. Você é importante para Deus. Mesmo que a pessoa não seja um líder, você é importante para Deus. Deus espera o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, a sua meditação na palavra de Deus. Você é importante para Deus. Então, terminando a nossa querida Escola Bíblica Dominical de hoje, vamos só apenas relembrar que no tópico 1 nós estudamos: o culto é relevante porque é bíblico. A Bíblia nos orienta como celebrar um culto de adoração ao Senhor. Então ele é relevante, ele é importante, o culto é importante. E o que nós aprendemos nesse tópico? A adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas, que nós falamos no início do estudo. A adoração é um estilo de vida. Eu vivo para adorar a Deus. E quando nós nos reunimos, cultuamos, louvamos, elogiamos, adoramos ao Senhor de uma maneira mais completa. Então, no tópico 2 também nós estudamos: o culto é relevante, é importante pela comunhão. Não só a adoração, mas a comunhão que acontece entre os irmãos. E o que nós aprendemos? A palavra comunhão expressa intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, tanto com os irmãos. Então, o que é a importância? Qual é a importância de um culto? Aumenta a minha comunhão com Deus, com Cristo, e aumenta a minha comunhão com os irmãos. No tópico 3 nós estudamos elementos centrais de um culto. Vimos que o culto não acontece por um acaso. Existem princípios e ensinamentos na Bíblia de como realizar um culto. Então, o que aprendemos? Existem 3 elementos centrais e insubstituíveis em um culto. O que? A palavra de Deus, a oração e a adoração. A palavra de Deus, a oração e a adoração. Um culto completo de adoração ao Senhor. Assim podemos fazer uma conclusão geral. O momento em que a igreja reserva e programa para oferecer a Deus o culto dentro do seu aspecto bíblico, espiritual, é importante, tanto a nível coletivo quanto individual. Nós individualmente reservamos tempo para Deus, mas também reservamos um tempo para participar de um culto coletivo, onde nós somos edificados na presença do Senhor. Então é importante para o verdadeiro adorador cultivar a real comunhão com Deus, sendo edificado pela sua palavra, fortalecido pela oração e pela comunhão. Então a comunhão, a oração e a palavra, nós somos fortalecidos. Assim, o lugar da pregação na adoração, mesmo no culto de adoração, de louvor, nós temos um espaço para a pregação da palavra de Deus. O louvor é um ato individual ou coletivo de elogiar, bendizer, celebrar o eterno pelo que ele é e pelo que ele faz. A adoração é uma experiência mais profunda com Deus. O louvor, eu estou falando com Deus, adorando, dizendo aleluia, glória a Deus, louvando ao Senhor. A adoração, o meu estilo de vida, glorifica o nome do Senhor. É bem mais profundo. Então, devemos fazer da adoração um estilo
estilo de vida. Eu vivo para adorar a Deus. Assim, eu estarei entendendo a excelência da oração, a excelência da adoração, quando eu vivo para adorar ao Senhor. Esta é a adoração que agrada a Deus. Esta é a adoração que agrada a Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.